Olá, salve, salve! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal, professor Tarcísio Teixeira. Tá? Lembrando, tá? É importantíssimo, tá? Que você se inscreva no canal. Eu tô chegando a quase 1.000 inscritos, né? Que para um canal de conteúdo já é bastante gente. Mas eu quero passar de 1.000, depois 2.000, 3.000, né? E eu conto com você, tá? É importante, né, a comunicação pelas redes sociais. Então é lógico que é gostoso se divertir, né, assistir vídeos engraçados, comentários políticos, né, ou do seu político que você prefere, ou do seu artista. Mas também conteúdo científico acadêmico é muito importante para o Brasil. E, em específico, o meu canal ele é voltado para o agronegócio e para o direito do agronegócio. E agora estou fazendo uma playlist, né, de uma disciplina que eu leciono na graduação e também na pós-graduação, que é sobre os fundamentos do agronegócio, né? Explicar os componentes da cadeia, né, ou das cadeias que formam essa grande rede que é o agronegócio, tá bom? E hoje, qual que é o tema? Projetos. Projetos. Então, nós já estamos conversando com vocês, né, sobre a forma de créditos, né, como que se gera crédito, como que se gera financiamento, dinheiro para o agronegócio. Por que que é importante essa geração, né, de dinheiro, de crédito, para que se operacionalize o agronegócio, principalmente a atividade agropecuária, que é uma atividade de alto risco. Só que, para que esse crédito seja concedido, existem vários mecanismos das pessoas terem uma segurança. Então, por exemplo, quando se faz uma hipoteca, você vai hipotecar o imóvel, consequentemente ele fica como garantia. Também você pode ter um penhor, você pode emitir uma CPR, você pode ter também a emissão, né, de letras pelos bancos, no qual os bancos estão assegurados a partir das CPRs e, por sua vez, eles dão as garantias para essas pessoas que vão investir nessas letras. Nós temos o warrant rural, a cédula, né, o certificado de depósito rural também. Só que uma outra forma de garantir que esse dinheiro vai ser bem utilizado é o projeto. Então não é simplesmente, né, o produtor ou o pecuarista ou o agricultor falar, eu quero produzir tal coisa, bom, então está aqui o dinheiro. Ele precisa explicar como que ele vai gastar esse dinheiro, de uma forma técnica, científica. Para isso, então, os agentes que operacionalizam os créditos, aqueles agentes que entregam os créditos, né, as cooperativas de crédito, os bancos privados, os bancos estatais, eles precisam conferir se essa pessoa vai seguir essa metodologia técnico-científica de implementar aquele projeto. E para isso, então, tem um roteiro. Como principal agente de fornecimento, né, de operacionalização de crédito que nós temos no Brasil hoje, é o Banco do Brasil. Lógico que o setor privado está crescendo nesse sentido, nós temos aí as cooperativas de crédito e também os grandes bancos privados. E a própria Caixa Econômica que está crescendo nisso. Tá? Agora, o Banco do Brasil é o principal ainda. E eu tenho aqui, tá, gente, o roteiro para a elaboração de um projeto, no qual eu vou comentar os itens gerais que vão nesse projeto. Porque dependendo do projeto, ele vai ter particularidades, né? Principalmente a documentação a ser entregue, depende do projeto, né? Os memoriais de cálculo, análise de mercado, é óbvio que vai depender de cada item que você está querendo produzir, tá bom? Mas vamos lá, basicamente, ele vai ter 6 itens aqui, que é a identificação do proponente, o levantamento, nós vamos explicar cada um desses itens rapidamente, análise de mercado, o projeto propriamente dito,
Depois a conclusão, né, indicando por que é viável o fornecimento daquele crédito, e os anexos, que seriam plantas, croquis, memorial de cálculo, fotografia e etc. Bom, então vamos lá. Proponente. Primeiro ele vai identificar, né, quem é a pessoa, quem que é o CPF ou CNPJ que vai requerer esse financiamento, caracterizar ali a localização da propriedade, para que os bancos, né, ou esse sistema financeiro, possam inserir esses dados e fazer o cadastro do projeto. Depois vem o levantamento. Então, esse levantamento ele tem uma série de itens que vão ser mais ou menos detalhados conforme for o tipo de projeto que ele está requerendo. Então ele vai fazer um levantamento patrimonial, tá, dos bens que ele tem. Ele vai fazer levantamento de imóveis, né, dentro desse levantamento patrimonial, das máquinas, veículos, equipamentos, dos animais, tá? Outros bens e direitos, títulos, por exemplo, que ele possa ter também, né? E depois ele faz aquele resuminho patrimonial, onde o analista olha e fala, opa, beleza, ele tem esse valor aqui de patrimônio, que é uma garantia, inclusive. Já que ele está requerendo um crédito, ele tem essa garantia. Bom, depois, tá, ele vai mostrar também as obrigações, se ele tem algum tipo de dívida em relação àquele levantamento patrimonial. Ele vai fazer o cálculo, né, de patrimônio líquido entre o que ele tem de compromissos e o que ele tem realmente de bens e direitos. Tá? Em seguida, ele vai fazer a caracterização da infraestrutura do imóvel beneficiado. Então ele vai falar sobre o clima, localização geográfica, né? Hoje se utiliza muito a ferramenta do Google Earth para montar ali um croquis de localização. Recursos hídricos, meio ambiente, energia, transporte, armazenamento, meios de comunicação, mão de obra disponível e outros comentários conforme a necessidade, como eu falei para vocês, do tipo de projeto que ele está desenvolvendo. Então ele vai individualizar cada um desses e comentar mais ou menos dependendo da natureza do projeto. Depois ele vai falar sobre receitas e produção do último triênio. Então isso é importante, né? Principalmente naquele segmento que ele está requerendo aquele financiamento, ele tem que mostrar qual é a capacidade técnica dele. Se é um custeio, por exemplo, ele sabe que ele não está requerendo para aumentar nada. Agora, se já é de investimento, né, em aprimoramento de uma técnica, de um equipamento, é porque ele está planejando aumentar a produção. Então ele vai falar sobre a agricultura, a pecuária e outras atividades, dependendo do tipo de projeto que ele vai estar requerendo. Análise de mercado. Então, análise de mercado, existem, óbvio, alguns casos que são consagrados, são commodities, então já se faz análise, inclusive, com os dados internacionais. Isso é muito fácil hoje de verificar, fica disponível, os bancos têm, as cooperativas têm. Porém, entretanto, todavia, não obstante, mesmo para esse mercado de commodities que nós temos muitas informações, quando você fala de um contrato de um prazo um pouco maior, fica difícil algumas variáveis ali dessa equação. Por exemplo, uma pandemia. Por exemplo, uma guerra na Europa entre países que são grandes fornecedores de fertilizantes. Né? Então isso pode acontecer. Uma seca, tá? Uma alteração legal também, que pode mudar alguns aspectos da produção. Então esse mercado ele também sofre variações. E dependendo do tipo de produção, né, que às vezes são mercados internos, aí nós não temos todos esses dados hoje, né, que são formatados, bonitinhos, né? Então aí cabe ao técnico levantar esses dados, explicar a metodologia que foram apresentados esses dados, né, e quais as perspectivas que ele tem. Tá? Então um projetista, ele não adianta ele só entender dos aspectos técnicos, tá, gente? Eu sei calcular aqui a irrigação, eu sei calcular a tubulação, a bomba de recalque, beleza. Não é só isso. Ele também tem que fazer análise de mercado.
Em muitos casos, os bancos já fornecem planilhas, tá? Então o banco, quando ele lança uma determinada linha de crédito, ele já cria suas próprias planilhas. Nessas planilhas caberá ao projetista preenchê-la, pesquisar os dados do caso individual que ele está, né, do cliente que ele está atendendo, da propriedade, ele vai preencher os dados e essas planilhas já estão linkadas com dados, né, e com algoritmos, com fórmulas ali, às vezes é dentro do Excel mesmo, que já calculam essas perspectivas de rentabilidade, lucratividade, né, possibilidade de prejuízo, de risco e etc. Tá? Bom, aí chega então no projeto propriamente dito. Então ele vai ser dividido nos seguintes itens. Né? Primeiro, estabelecer para que ele quer. Se ele está pegando um projeto de investimento, se é de custeio, tá? Compras de animais, de equipamentos, aí ele vai detalhar isso. O financiamento propriamente dito, no qual vai se colocar o valor, o prazo, a carência. No caso de investimento, principalmente, é importante que tenha carência. Por quê? Porque na agricultura ou na pecuária, tá, não é como alguns casos, né, que você instala uma máquina ou você compra uma mercadoria e começa a comercializar ela no outro dia. Então, em muitos casos que você vai adquirir o equipamento, tá, tem todo o processo de chegar a esse equipamento, todo o processo de instalar equipamento que vai servir então para a produção. Então isso pode demorar muito tempo. Por isso que é importante que você tenha esses prazos de carência. Tá? Quem fica na dúvida, quem não é do agronegócio e está assistindo esse vídeo agora e fica pensando, nossa, que moleza, né? É que o agronegócio para o Brasil ele tem algumas particularidades, né? Primeiro, que é a questão da segurança alimentar. Por isso que todos os países investem na sua agricultura. Mesmo que ela não seja uma agricultura de alto potencial, os países buscam manter alguma agricultura em seus territórios. Por uma questão de segurança alimentar. Você não pode ficar absolutamente na mão, né, de um país estrangeiro para importar alimentação. Segundo, que para o Brasil especificamente, é o nosso grande negócio de exportação. É o que nos faz, né, nos propicia a entrada de dinheiro, de dólar. Esse dólar vai para a reserva externa, o Banco Central libera reais, então o Estado fica, né, com a reserva externa em dólar e libera reais para girar dentro da nossa economia interna. E você já deve ter ouvido aí, né, que quanto o Brasil hoje está dependendo dessa balança comercial do agronegócio, que tem mantido a balança comercial positiva. Só que ao mesmo tempo, a agricultura e a pecuária em si, que é o miolo ali do agronegócio, é uma atividade de risco. E uma atividade com prazos de produção muito longos. Por isso que precisa de todo esse arranjo estrutural para geração de crédito. Por quê? Porque o projeto aqui é para ter sucesso, lógico, na produção do produtor, do pecuarista, do agricultor, mas é, como eu já expliquei no início desse vídeo, um mecanismo também de dar garantia para quem está fornecendo o crédito. Então vamos lá, continuando. Além disso, no financiamento você vai ter os investimentos propostos, as fontes de recursos, épocas de realização. Então normalmente essas fontes de recursos já tem algumas que são padronizadas, plano safra, por exemplo. Boa parte desses recursos já vão ter as suas origens. Eu vou gravar um vídeo aqui comentando sobre isso. Inclusive tem um manual do crédito rural que explica quais são essas fontes, né? Como que o governo, né, o Estado, consegue, dentro do sistema financeiro, separar uma porção daquele dinheiro que circula dentro do sistema financeiro e que obrigatoriamente vai ser utilizado em crédito rural. Porém, esse mecanismo ele já está esgotado. O Estado não vai conseguir ficar ampliando, né, o fornecimento de crédito. Então nós temos que ter mecanismos de crédito privado. E nós temos também vídeos que explicam sobre isso. Principalmente o mais moderno de todos, que é o Fiagro. Você pode procurar no meu canal que vai ter isso. É quando o Estado para de entrar com o dinheiro ou manipular o sistema financeiro para que ele gere, né, uma porção de recursos para ser investido no agronegócio
e a própria sociedade como um todo possa se incumbir de correr esse risco de investir no agronegócio, tá? Mas com a possibilidade também de ter um bom lucro. Também o cronograma de execução físico-financeiro e o uso dessas fontes, né? De onde que vai vir o dinheiro, como que ele vai gastar, tem que estar demonstrado certinho, o prazo que ele vai gastar também. O cronograma de reembolso de crédito das dívidas pré-existentes, isso é comum inclusive no caso da agricultura, porque você vê muito sobre essa questão de aprovação de renegociação de dívida. Por que, né, que o agricultor, o pecuarista tem esses benefícios? Novamente, gente, é uma atividade de risco e ao mesmo tempo uma atividade essencial para a economia. Então, muito pior, o prejuízo é muito maior você deixar um pecuarista, um agricultor quebrar, do que você renegociar as dívidas. Tem gente que pensa assim, que malandragem e tal, né? Porque tinha na época assim que era muito fácil ter desvio desse dinheiro, né? Mas essa época já passou, tá? Há um rigor muito grande da fiscalização. Muito grande. Então hoje é muito difícil, eu diria para vocês, praticamente impossível ter esse desvio, né? O dinheiro que é liberado para o agricultor, para o pecuarista, ele tem que ser alocado na produção. E precisa constantemente dessa renegociação de dívidas. Depois nós vamos ver a parte da administração e dessa tecnologia que vai ser implementada, né? Então, as técnicas e controles, os impactos socioambientais que vão ser gerados, isso é muito importante. Então, a geração de empregos, a produção de alimentos. Quando você tem um programa inteiro, por exemplo, como a Pronaf, né, da agricultura familiar. Para quem não conhece o Pronaf, gente, ele tem diversas ramificações dentro da sociedade. A maior parte das nossas propriedades, elas são de pequenos agricultores. Se mostra muito esse perfil do grande fazendeiro produtor de soja, exportador de commodities, né, andando de caminhonetes imensas aí importadas, né, que valem lá R$1 milhão, aquelas grandes máquinas em grande quantidade. Mas não é a realidade da maioria dos nossos produtores. Eles são produtores médios a pequenos. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul é essa a realidade. Essa imagem do grande produtor, gente, é do centro-oeste, vai subindo e agora também para o norte. Aqui nós temos médios a pequenos produtores. E esses médios e pequenos produtores não produzem somente soja, milho. Eles têm uma diversidade de produtos. E esses produtos, grande parte deles são o alimento in natura, o alface que você come, o tomate que você come, a cenoura que você come, que chega aí na sua mesa. Produz feijão, também produz arroz. E é essa grande produção dessa agricultura familiar que puxa o preço para baixo. Nós estamos agora vivendo, eu estou gravando aqui dia 2 de agosto de 2022, está se falando muito de inflação. E uma coisa que os comentaristas falam é, quem mais sofre com a inflação? O pobre. E principalmente quando tem inflação aonde? Nos alimentos, lá do supermercado. Então, quando essa agricultura familiar recebe esse crédito, não é um benefício só para o agricultor ali. Porque tem gente também que, por questões ideológicas, políticas, né, começa a falar de pequeno agricultor, de crédito, aí já começa a misturar com assentamento, reforma agrária, e ele faz aquela bagunça na cabeça dele ali, porque ele não conhece muito bem desse assunto. E já acha que isso é coisa de esquerda, e faz aquela confusão. Isso não tem nada a ver, tá, gente? Você pode ver que nós passamos por governos de esquerda, estamos com um governo de direita, pelo menos assim, de declaração de ser de direita, e esses projetos, eles continuam e devem continuar. E se nesse momento de inflação nós tivéssemos mais aporte, inclusive para esses agricultores, nós vamos ter mais produção, mais oferta de mercado, cai o preço, vai baratear para esse pobre que está lá comprando comida. Beleza? Então isso é muito importante. Bom, aí nós vamos para o item 4.4 aqui, que é a engenharia propriamente dita, né?
Então vai ter a estimativa da produção agropecuária, se ele está colocando para custeio, se ele está fazendo um investimento, né, para melhorar a produção, ele tem que dar uma perspectiva do que aquilo vai implementar. É uma expectativa. Os cálculos, os dimensionamentos, investimentos futuros e reinvestimentos, se ele planeja fazer isso, inclusive, com a própria renda que se gera ali, independente daquele crédito que ele conseguiu. Desembolsos com a atividade agropecuária que ele tem feito, inclusive porque ele mesmo faz esses desembolsos com o próprio recurso. Quando se fala muito do crédito, do plano safra, e vê essa cifra de bilhões, né, mas ainda boa parte dos investimentos, tá? Boa parte dos investimentos é de recurso próprio, tá, gente? É de recurso próprio. Então a pessoa às vezes vê o cara vendendo lá, né, tantas 1000 sacas de soja, aquela quantidade enorme, toneladas e toneladas, aí você multiplica pelo valor do preço do saco de soja e fala, nossa, esses caras são bilionários. Não é bem assim, porque o custo de produção é muito alto. E além do custo de produção, ele tem toda a estrutura da propriedade para manter também. Não é só aquele custo daquela produção específica, mas tem outros custos, tá, da propriedade. E da própria vida pessoal dele também. Bom, aí vai ter o cálculo da projeção financeira, que é feito. Repito, muitas vezes os bancos já fornecem uma planilha para isso, né, que se precisa ter alguns dados de mercado, eles já incluem nessa planilha também. A previsão das receitas, óbvio, né? Estrutura dos custos operacionais, que é o custo de fazer funcionar aquele projeto, e o fluxo de caixa e se aquela propriedade, naquela condição, com aquele recurso, óbvio, vai ter capacidade de pagamento. Esse finalzinho aqui, ele é importantíssimo. Tá? Porque se os dados são falseados, inclusive, e aí o engenheiro agrônomo responsável, o tecnólogo em gestão, o zootecnista, o veterinário, engole esses dados falseados e ele está assinando aquilo ali como responsável, dizendo que tem uma capacidade de pagamento e depois não tem, lembrando, viu, profissional, o agrônomo, veterinário, zootecnista, engenheiro florestal, você responde por isso também. Que você está dizendo, ó, esse cálculo aqui está correto. Por mais que você receba uma planilha pré-elaborada do banco. A responsabilidade é sua, inclusive de conferir se essa planilha está correta ou não. Tá? Porque tem gente que se forma aí aos trancos e barrancos na universidade, e a gente sabe disso, eu sou professor, eu sei disso. Aí ele quer pegar um monte de projeto para falar assim, não, eu só assinei ali, pronto. Ele acha que a assinatura dele é a assinatura de Deus, né? Que ela é onipresente, onisciente e totipotente, né? Que pode fazer tudo. E não é bem assim. Você tem que estudar muito o que você está fazendo, o que você está assinando. Por fim, a conclusão, como eu comentei com vocês, onde ele vai indicar a viabilidade daquele crédito, né, do fornecimento daquele crédito e depois os anexos. Beleza? Então isso é importantíssimo, esses componentes, para que se tenha mais uma garantia do crédito que vai ser fornecido e que também serve como uma instrução para o tomador do crédito que vai operacionalizar aquele projeto. Valeu? Espero que você esteja gostando dos vídeos e repito, agora ficando bem sem vergonha de pedir, porque eu vi que quando a gente pede funciona. Se inscreva e convide pessoas a se inscrever. E se puder, compartilhe.